Você sabe como potencializar o seu emagrecimento? Eu vou te falar aqui nesse vídeo. Eu sou Vanessa Almeida, coach nutricional e especialista em emagrecimento feminino. Bom, alguns fatores são muito importantes a serem considerados para esse passo a passo do emagrecimento. O primeiro deles é a escolha dos seus alimentos. A segunda, a forma como você prepara esses alimentos. E a terceira, e muito importante, a combinação, a montagem que você vai fazer no seu prato. Isso é fundamental. Por quê? Você escolhe certo os seus alimentos, você prepara certo e na hora de você montar o seu prato, na hora de você colocar para dentro, você faz as combinações erradas, você faz as misturas erradas. Eu tenho ensinado para minhas alunas lá do Projeto Saudável e Magro que a combinação errada, ela atrapalha o seu emagrecimento. Mas não só isso, ela atrapalha também na saúde. Você sabia disso? Que a sua saúde, às vezes, fica prejudicada por causa da sua combinação de alimentos? Problemas como gordura no fígado, pré-diabetes, colesterol, são exemplos de doenças causadas pela falta de conhecimento sobre os alimentos. Ao longo dos anos você vem se alimentando de qualquer forma, de qualquer jeito. Então eu quero te ensinar um pouquinho a respeito dessa metodologia que vai trazer saúde, que vai reverter algumas enfermidades e que também vai prevenir alguma delas. As pessoas, elas focam só em remédio. Por exemplo, eu tenho colesterol alto, eu vou tomar um remedinho. Eu tô com pré-diabetes, eu vou tomar um metformina. Ou eu tô com problema no fígado, gordura no fígado, também vou tomar um remedinho. As pessoas têm focado muito em remédio. Mas o que eu quero trazer para você aqui é que a alimentação, ela pode muito bem reverter esse quadro que está causando toda essa enfermidade. Quando você adquire conhecimento do que comer, como comer e quando comer, aí sim você faz as escolhas corretas e ela não vai sobrecarregar o seu metabolismo. Por quê? Porque o conhecimento, ele previne doenças e também reverte algumas delas. Você precisa tratar a raiz do problema, a origem. Porque o remédio, ela ameniza o sintoma. O remédio vai fazer, é momentâneo, você vai tratar aquele período momentaneamente. Quer ver só comprovação disso? Para de tomar o seu remedinho para colesterol, ele vai voltar. Para de tomar o seu remedinho para pré-diabetes, ela vai voltar. Para de tomar o seu remedinho para gordura no fígado. Gente, com certeza ela vai voltar. A raiz, a origem desse problema tá lá atrás, nas combinações erradas que você fez ao longo da sua vida dos alimentos. Então é isso que eu quero tratar com você. Mas você quer a notícia boa? Boa mesmo? Pois é, dá para reverter. Dá para reverter o colesterol, dá para reverter a gordura no fígado, dá para reverter também a diabetes. Sabe como? Aprendendo as combinações alimentares. É isso que eu quero te ensinar. Eu quero que você tenha saúde, vida e não só emagrecimento. O emagrecimento vai ser uma consequência dessa saúde, porque um corpo saudável, ele não é inflamado, ele não está intoxicado, então automaticamente não vai ter acúmulo de gordura, você vai emagrecer e é isso que eu quero te ensinar. Meninas, presta atenção, o remédio, ele não ensina você a comer. Eu falo isso lá no meu grupo, lá no meu projeto Saudável e Magro de Emagrecimento. O remédio, ele não te ensina a comer. Então o que eu quero trazer para você aqui hoje é conhecimento, porque quando você conhece, quando você sabe o que você vai comer, você automaticamente está cuidando da sua saúde e também do seu emagrecimento. Se eu fosse você, eu pegava agora um caderninho, uma caneta e uma água. Porque o que eu vou falar para você é tão importante que você vai ficar sentadinha e anotando tudo, porque isso vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza, transformou a minha vida. Eu perdi 32 quilos
aplicando esse método. E muitas mulheres que já passaram no meu projeto também aplicaram esse método e perderam muitos quilos e reverteram muitas taxas do colesterol, do diabetes e de tantas outras enfermidades, através do que? Da alimentação. Então eu vou te apresentar aqui uns fundamentos para você colocar em prática. Você promete que você vai anotar e vai colocar em prática? É isso que eu quero te ensinar, a você colocar em prática, porque o conhecimento no papel não adianta de nada se você não colocar em prática. Então coloque em prática esses fundamentos. O primeiro que eu quero falar é sobre o método da seleção. Gente, é muito importante esse método. Esse método você vai escolher aquilo que você vai comer. Seja fruta, legumes, verdura, seja alimentos industrializados, você tem que saber comprar esse tipo de alimentação. Você tem que saber fazer uma seleção. Por exemplo, dependendo da enfermidade que você está, ou dependendo a quantidade de quilos que você quer perder, você tem que escolher alimentos com baixo IG. O que é isso? Baixo índice glicêmico, ou seja, um baixo nível de açúcar. Porque nesse momento, tudo que a gente não quer é dar um pico de insulina. Porque quando dá um pico de insulina no seu corpo, o que acontece? Essa gordura que sobra, ela fica estocada onde? Olha, vou te falar, hein? Aqui nas papadas, embaixo do braço, na barriga, né? A famosa pochete. E ninguém quer isso. Então, na hora de escolher, você vai escolher os alimentos com baixo índice glicêmico. Eu te dou um e-book daqui a pouco. Eu vou te dar todo o passo a passo para você aprender quais são esses alimentos. Você vai ter que escolher entre os alimentos industrializados aquele que vai fazer bem para você. Uma dica que eu te dou: leia sempre os rótulos. Eu sempre falo lá para as meninas do projeto que a indústria, ela é inimiga da saúde. É até engraçado falar isso, né? A indústria, ela quer te vender. A indústria, ela quer que você consuma, não importa o quê, mas ela quer que você gaste e consuma. Então, ela é inimiga da nossa saúde. Então, você vai pegar o seu produto que você quer comer industrializado e você vai ler naquela partezinha que fala lista de ingredientes e você vai ler aquilo dali. Eu sempre falo que quanto menos ingrediente tem naquele alimento, menos ingrediente, mais saudável ele é. Tá? Por exemplo, você vai escolher um iogurte. Aí você pega, é porque eu não tenho iogurte aqui na minha mão, senão eu te mostrar, vou te provar no rótulo. Mas você vai pegar 2 tipos de iogurte, né? Aqueles com frutas, bonito, tá escrito lá diet, light. Mas quando você pega o rótulo que você vai ver um monte de aditivos químicos, você vai ver um monte de açúcares embutidos, porque às vezes ele tá lá, diet, light, produto zero, produto sem açúcar. Mas quando você vai ler lá nos ingredientes, você vai ver que tem um monte de açúcar embutido, adoçantes artificiais. Você quer uma dica? Quando vem escrito maltose, dextrose, ose, esse tanto de ose, isso são açúcares que tá com o nome disfarçado. Então, esse iogurte, ele não é tão saudável quanto ele parece. Aí você vai pegar um outro iogurte, vai lá ler e tá escrito assim: leite fermentado e fermento. Esse sim é o mais saudável, porque ele não tem aditivo químico, ele não tem adoçantes, ele é um processado, sim, mas ele é muito mais saudável do que aquele que tem uma vasta lista de ingredientes. Então é muito importante você aprender a ler os rótulos. Eu vou jogar outro videozinho também, que eu vou ensinar você a ler os rótulos mais detalhadamente, mas aqui eu quero que fique para você essa dica muito importante. Isso é uma informação que vai transformar a sua vida. Outra coisa que eu falo muito é: descasque mais e desembale menos. Sabe, descascar uma banana, descascar uma batata, descascar uma fruta, uma tangerina. É muito melhor do que você abrir um pacotinho de biscoito, mesmo que o pacotinho de biscoito esteja escrito lá que ele é saudável, que ele é diet, lê o rótulo, verifica. Ninguém mais vai te enganar. Ninguém te engana mais, porque você está aprendendo o que comprar. Então é muito importante esse primeiro método, o método da escolha.
O segundo método é um método também muito importante, que é o método da preparação desses alimentos que você escolheu. Você compra tudo certinho, você compra as frutas, as verduras, os legumes, né? Aquelas suas folhas lindas, você lê os rótulos, você faz tudo certinho. Mas na hora de preparar, o que que você faz? Prepara com aquela gordura ruim. Sabe aqueles óleos que a gente encontra nas prateleiras do supermercado que tá caríssimo? Pois é, esse tipo de óleo não é saudável. Mas Vanessa, qual é o óleo que você me indica para comprar? Como que eu vou cozinhar os meus alimentos? Gente, você pode usar azeite, mas também tem que ter cuidado com o azeite, porque o azeite ele tem que estar escrito lá azeite, porque às vezes ele vem na latinha do azeite, na garrafinha do azeite, mas é um óleo composto. Esse não serve, então você tem que comprar azeite extra virgem para poder preparar os seus alimentos, ou manteiga. Gente, sabe o que eu descobri ontem no mercado? Que eu fui comprar uma manteiga, quando eu fui ler estava escrito mistura de margarina com manteiga. Lembra que eu falei que a indústria, ela quer nos enganar? Pois é. Então você tem que comprar manteiga mesmo, banha de porco. Tudo isso são gorduras o quê? Saudáveis para você preparar a sua alimentação. Aí você fez tudo certinho, as escolhas certas, leu os seus rótulos e aí na hora de temperar o que que você usa? Temperos, condimentos industrializados. Gente, cuidado com aqueles pozinhos, cuidado com aqueles cubinhos, tudo isso não é saudável. Tem muita adição de sódio, de sal, que eleva a pressão, dá alergia. Esse tipo de alimento não é saudável. Por exemplo, a lista de ingredientes desses cubinhos, depois você verifica se você tem em casa. Mas se você tem em casa, eu já te dou logo uma dica. Arranca daí, minha filha, porque isso não é saudável. Ele tem sal, ele tem amido, tem açúcar, ele tem realçadores de sabor. Gente, você fala assim, tem sabor de salsa e cebolinha, mas ele não tem nada de salsa e cebolinha, tem realçadores de sabor, tem glutamato de sódio, é muito sódio, aromatizante, corante. Fala pra mim, algum desses alimentos, desses ingredientes, algum desses compostos químicos são saudáveis? É claro que não. Então, se você tem na sua casa, você elimina. O que você pode usar? O que eu sugiro sempre lá no meu projeto? Temperos naturais como alho, cebola, orégano. Gente, manjericão deixa a comida deliciosa, alecrim, a salsinha, o coentro e uma vasta variedade. Tem sim muita variedade de tempero natural, que a sua comida vai ficar saudável e você vai ter muito mais sabor na sua alimentação. O terceiro método é o método da combinação. É muito importante esse método, porque você comprou certinho, tudo saudável, você leu os rótulos, conforme eu já falei nos outros métodos, né? Você comprou aqueles alimentos de forma o quê? Isolada. O mamão, o abacaxi, a sua semente, as suas oleaginosas, você comprou tudo certinho, de forma isolada, tudo saudável. Mas se você não souber combinar, se você não souber as quantidades que comer, se você não souber disso, sabe o que vai acontecer? Vai jogar tudo por água abaixo. Porque quando um alimento, ele choca com o outro, ele pode ou exceder ou minimizar a quantidade de calorias, a quantidade de IG, que é o índice glicêmico, a quantidade da carga glicêmica. Ele pode também aumentar ou diminuir a quantidade de nutrientes que você precisa. Então, essa parte é muito importante, você precisa anotar isso daí, tá bom? Olha só, vou dar um exemplo. Um prato, né? Você vai preparar o seu prato, o seu almoço ou o seu jantar. O que você vai fazer? Um prato bem colorido. Gente, eu gosto sempre de falar lá no meu projeto, que no Saudável e Magro, que um prato saudável, ele tem aquela paleta de cores, é um arco-íris, é um prato que você tem várias cores. Quando você tem várias cores, você tem vários nutrientes. Porque as pessoas pensam que
Para emagrecer, você tem que comer pouco. Não, gente, é pelo contrário. Para você emagrecer, você tem que comer muito, mas você tem que saber o que você come. O muito é das boas escolhas e das boas combinações. Por exemplo, você vai montar o seu pratinho ali, bem bonito, né? Aí você vai encher de batata, que é um carboidrato, inhame, que é um carboidrato, e de quebra vai botar uma batatinha doce. Os 3 alimentos são saudáveis, porém a mistura dos 3 vai fazer um efeito contrário ao emagrecimento e também à saúde. Por quê? Porque os 3 são carboidratos de alto índice glicêmico, né? De médio, moderado a alto. Então, a mistura dos 3 não vai potencializar nem o emagrecimento e nem a saúde. Então, quando você montar o seu prato, uma informação muito importante que eu te dou aqui agora, grava isso, guarda isso, toda vez que você olhar o seu prato, é não misturar os carboidratos. Vanessa, eu tenho que tirar os carboidratos porque a gente vê muita alimentação, muita dieta, essa dietinha que tem, né, tira todo o seu carboidrato. Gente, o carboidrato não pode sair. O carboidrato é uma fonte de energia, eles são energéticos, então eles têm que fazer parte da sua rotina alimentar. Porém, moderado, você não vai misturar os carboidratos. Então, na hora da montagem do seu prato, você escolhe um carboidrato. Bom, hoje eu vou comer a batata inglesa. Então, você coma a sua batata inglesa, mas não misture com outro carboidrato. Essa é uma dica, uma informação muito importante para você. Outra coisa, hoje eu quero comer um macarrão. Sim, você vai escolher o teu macarrão. O que vai acontecer? Só o macarrão, ele tem um índice glicêmico muito alto. Então, o que você vai jogar? Uma proteína. Você vai comer um macarrão, claro, uma quantidade moderada. E você vai colocar o quê? Carne, proteína, qualquer proteína, seja de origem animal, origem vegetal, você vai colocar em cima desse macarrão. O que vai fazer? Vai diminuir o índice glicêmico. Então, é muito importante você saber essas combinações para emagrecer e para ter saúde. Outra coisa muito importante, a fruta. Vanessa, eu tenho que parar de comer fruta? Claro que não. Os nutrientes da fruta são muito importantes para a tua saúde. Mas o que você precisa? Essa fruta aqui, por exemplo, a banana. A banana é a fruta que tem o maior índice glicêmico, o maior quantidade de açúcar. Como que você faz para melhorar esse açúcar? Lembrando, a banana é saudável, mas não é um alimento magro. Ele tem muitas calorias e ele tem muita quantidade de açúcar. Então, o que você faz para melhorar? Você salpica, você corta ela em rodelinha, ou bota inteira, a forma que você quiser. Você salpica, ou com aveia, ou com linhaça, ou com chia, com uma semente que tem fibra. Por quê? Porque vai diminuir o índice glicêmico. Então, é muito importante você saber essas misturas, porque você não vai tirar nada da sua alimentação, mas você vai fazer combinações para que aquele alimento entre no teu organismo e traga o quê? Saúde. Outro ponto muito importante que entra no terceiro método, né, que é o método da combinação dos alimentos, é a quantidade. Vamos montar um prato, tá? Vamos pensar aqui num prato de comida bem gostoso. Então, a minha informação para você é 50% do seu prato, metade do seu prato, bota salada. Capricha na tua salada, bastante folhas, variedade de folhas. Você coloca ali, até você pode jogar também semente, gente, gergelim, semente de abóbora, tudo isso vai o quê? Aumentar a nutrição do seu prato. 50% do seu prato de salada. O restante você vai dividir. 25% de proteína, seja ela animal, seja ela vegetal. Você pode botar frango, você pode botar ovo, você pode botar carne. 25% do seu prato você coloca uma proteína magra, preparada de acordo com o segundo método que eu ensinei, com gorduras boas e temperada com o quê? Temperos, condimentos naturais. E também a outra metade você vai botar um carboidrato, seja um arroz, seja uma batata, do teu gosto.
eu quero sempre focar uma coisa, você vai comer aquilo que você gosta. Por quê? Porque não é uma dieta o que eu ensino para você, o que eu ensino no meu projeto Saudável e Magro. Eu ensino você a ter uma reeducação alimentar. E quando você tem essa reeducação alimentar e você conhece os métodos, o passo a passo, o que vai acontecer? Você vai emagrecer adquirindo o quê? Saúde. E quando você emagrece adquirindo saúde, o que acontece com o seu corpo? Ele fica saudável e não volta mais a ter o efeito sanfona. O que é o efeito sanfona, Vanessa? Ora você está magro, ora você engordou. Ora você emagrece, ora você engorda. Por que fica esse efeito sanfona? Porque você faz aquela dieta doida, tira tudo. Aí quando você volta a comer, o que acontece? Engorda tudo de novo. Porque algo restritivo não é sustentável. Você tem que pensar em algo sustentável para a sua vida, para transformar a sua vida. Olha só, olha o nome do meu projeto. Projeto Saudável e Magro. Eu estou sempre ensinando que nem sempre o saudável, ele é magro, né? Então, por isso que eu escolhi esse nome, Projeto Saudável e Magro. Porque eu faço uma seleção de alimentos que são saudáveis e magros. Magros em que sentido? Magros em quantidade de gordura, quantidade de caloria e quantidade de açúcares. Quer um exemplo? Gorduras, elas são boas. Há um mito de que gordura não é bom. Gorduras são boas, existem gorduras boas. Por exemplo, as oleaginosas, elas são excelentes. É necessário você colocar na sua rotina algumas delas. Nozes, macadâmia, elas fazem parte do nosso dia a dia. Porém, elas têm um limite de consumo diário. Você não pode comer, sabe, abundantemente, encher a sua mão e ficar o dia inteiro beliscando, porque aquela quantidade de gordura vai ser excessiva. Mas elas são, sim, importantes para o teu emagrecimento, para a tua saúde. Quer ver? Calorias. Vou dar um exemplo. Um alimento calórico, o que me vem à mente? A tapioca. A tapioca é um alimento que ele é saudável, mas ele não é magro. Se você colocar a sua goma ali para fazer a sua tapioca, você colocar 5 colheres, ela equivale a um pãozinho francês industrializado de padaria. Mas ele é muito mais saudável que um pão francês. Porém, a nível de calorias, o pão francês e a tapioca, elas, se equiparam. A nível de quê? Calorias. Então, é por isso que eu estou sempre ensinando a respeito das combinações. Também há um método para você diminuir esse índice glicêmico da tapioca, que eu vou também ensinar lá no meu projeto. Os açúcares. Que alimento tem muito açúcar? A fruta. A fruta tem frutose. E eu já falei aqui para você da banana. A banana é um dos alimentos que tem maior índice glicêmico, maior nível de açúcar. Mas você também pode diminuir colocando linhaça, aveia, fibras em cima dela. Tem também o quarto método, que eu chamo método dos sinais. Gente, vai virar uma chave aí, você vai falar, meu Deus, como que eu não descobri antes? Mas eu vou te ensinar. O método dos sinais é você ouvir os sinais do teu corpo. O que o teu corpo está pedindo, você precisa conhecer o teu corpo. O que o teu corpo quer naquele momento. Ele te dá, sim, sinais reais do que ele precisa. Só que nós não sabemos ouvi-lo. E aí o corpo está pedindo água e a gente está, enfiando o quê? Comida. O corpo está pedindo comida e a gente está enfiando o quê? Água. Então eu quero te ensinar aqui nesse quarto método a ouvir os sinais do teu corpo, a aprender a discernir esses sinais. Quer ver só uma coisa? A fome. Eu chamo de fome fisiológica. É aquela fome que ela é real. Sabe aquela fome real? Que dá a barriga ronca, dá mau hálito, dá dor de cabeça. Cara, você tá com muita fome. Essa chama fome fisiológica, é a fome que você vai comer. Você não vai fazer escolha. Você tá com tanta fome que se o que te derem, você vai falar assim, é isso que eu preciso, comer. Essa fome, você não faz escolhas, né? Você come o que te dão, você quer saciar aquela fome naquele momento. Então, vamos supor, eu falo assim, eu tô com muita fome, eu vou comer um ovo. Você vai querer aquele ovo. Por quê? Porque você está com muita fome. É o que tem, é aquele escape. Você vai comer o ovo. Mas tem também, gente, aquela fome da vontade. Você só quer comer, sabe? A fome do reloginho.
peraí, deu o horário do cafezinho da tarde, você nem tá com fome, mas porque tem aquele horário do relógio que você a vida inteira aprendeu que aquele horário você tem que tomar café, aquele horário você tem que comer, aí você nem fome tem, mas você também tem esse tipo de fome. Eu falo que é a fome do relógio, aquele momento em que você tem que comer, não porque está com fome, mas porque é um método que você carregou a vida inteira. Você tem que comer o cafezinho, fazer o lanchinho da tarde, né? Não é comer o café, ninguém come café, você bebe o café. Então, isso também você tem que ouvir esses sinais. Outra coisa que é muito importante e que é muito parecido os sintomas, que é a hidratação. Gente, às vezes o teu corpo está precisando disso aqui, ó. Água. Você não hidratou, você não bebeu água suficiente, sabe? Eu bebo 3 litros de água por dia. Gente, a minha garrafa nem é chique, nem é bonita. Só quando eu vou sair eu pego uma mais bonitinha. Mas eu fico o dia inteiro com essa garrafa aqui na mão. Eu tenho que esvaziar 2 dessas, pelo menos por dia. Beber 3 litros de água por dia. Por quê? Porque a água, ela tem um sintoma muito parecido com a fome. Então, uma dica que eu te dou agora é: tá sentindo aquela fome? Bebe um copo d'água cheio, porque você vai saber se você está com fome ou se você está realmente com sede, porque o corpo, ele precisa ser hidratado. E o sintoma, né, como eu já falei, é muito parecido com o da fome. Quando você bebe água, você fica saciado. A água, gente, ela emagrece, ela ajuda a emagrecer. Por quê? Porque conforme você vai bebendo água, além de estar eliminando as toxinas, você faz muito xixi, além de tudo isso, você fica mais saciado. Você não vai sentir vontade de ficar beliscando um docinho, beliscando uma coisinha ou outra, não. Você vai estar, sabe, saciado, porque a água traz essa saciedade. E outra coisa também muito importante que você precisa conhecer e virar uma chavinha aí dentro de você é a compensação. A fome da compensação. Como assim? Como que funciona essa fome? É muito, muito comum hoje em dia essa fome. Inclusive eu falo que a obesidade, né? Eu posso dizer que 70% da obesidade vem por causa da fome da compensação. Vanessa, o que é a fome da compensação? Quer um exemplo? Eu tô triste. Sei lá, eu briguei com meu esposo, eu briguei com amiga, com filho, eu tô triste. Então, eu preciso comer. E quando você liga essa chave do eu preciso comer, da compensação, o teu cérebro, ele tá querendo o quê? Prazer. O teu cérebro, ele quer que você sinta prazer naquele momento. E automaticamente o teu cérebro, né, ele vai trazer o quê? Que tipos de alimentos que vai saciar, que vai trazer prazer para aquele momento de tristeza? É um alface? É um tomate? Claro que não. O que vai vir na sua mente? O que o teu cérebro ele vai induzir? Porque o nosso cérebro, ele trabalha para que nós tenhamos o quê? Prazer. Então, na fome da compensação, o teu cérebro, na hora, uma pizza, um hambúrguer, geralmente, né, são fast foods ou alimentos com muito açúcar. É isso que o teu cérebro tá. Gente, eu tô muito ansiosa e tá, ó, comendo, beliscando, beliscando. É por isso que eu falo, beba água, que a água tira essa vontade de ficar beliscando. Então, a fome da compensação é assim, você sente alguma coisa, você não está com fome, você não está com a fome fisiológica, que é a fome de comer comida, você não está com sede, mas você quer comer, porque você está cansada. Estou tão cansada, eu vou sentar naquele sofá de frente para a televisão e vou devorar aquele alimento que é rico em açúcar, que é rico em aditivos, que é rico em nada saudável. É assim que funciona a fome da compensação. É aquela vontade de comer para compensar alguma dor que você passou. E o teu cérebro, ele é movido em te trazer prazer. Então, jamais, tá bom? Jamais o teu cérebro vai mandar
você comer uma salada. Jamais. Então você tem que ouvir que sinal é esse que o teu corpo está dando. Por exemplo, bateu aquele sentimento. Como que você vai... vou te dar uma ferramenta, hein? Isso eu dou lá no meu projeto isso. Eu estou te dando uma ferramenta muito importante de como você quebrar isso. Você vai chegar diante da comida e vai falar, eu preciso disso? Que tipo de fome que eu tô? Eu tô com fome mesmo? Minha barriga tá roncando? Deu mau hálito? A cabeça tá dando fome? Não, não é. Eu tô hidratada? Tô bebendo água. Eu tô com o quê? Pô, eu tô triste. Então, você vai o quê? Eu não preciso comer isso agora. Então, você vai tentar direcionar o teu cérebro para fazer outra coisa que te dá prazer, que não seja o quê? A comida. Você pode ler um bom livro, você pode caminhar, você pode fazer tantas outras coisas que vai te dar prazer, que vai liberar endorfina e você vai sentir prazer, mas não vai entrar exatamente no prazer da comida que vai trazer mal à tua saúde, vai te engordar e vai trazer, sabe o que depois? Tristeza. Por quê? Porque você vai falar assim, poxa, estraguei minha dieta. Poxa, estraguei minha reeducação. Ainda vai te colocar para baixo. Então, essa ferramenta que eu estou te dando é muito importante. É você pensar, pô, vou comer isso por quê? E começa a pensar. Quando o teu cérebro pensa, ele te tira do piloto automático. Quando você para e pensa, o que acontece? Você já não vai naquele assim, ó, pegou, comeu. Não, você está pensando. Aí você vai, teu cérebro vai mandar informação. Pô, isso aí não é legal. Isso não é bom para eu comer. Aí você vai, se for fome mesmo, você vai comer o que tiver. Tá entendendo? Pegou essa chave? Isso aí vai virar, sabe, uma chavinha que vai transformar a sua vida. Essa informação é muito importante. Então vamos lá. Eu te passei agora todos esses métodos. Esses métodos me ajudou a emagrecer. Eu perdi 32 quilos. Eu perdi 32 quilos, gente. Com esse método, com todos esses métodos que eu já passei para você aqui hoje. Eu quero que você entenda uma coisa. Um carro, como que um carro ele funciona? Ele anda com 2 rodas? Um carro? Claro que não. Um carro anda com 3 rodas? Não. Ele anda com as 4 rodas. E as 4 rodas tem que estar bem calibrada, ela tem que estar bem cheinha, os pneus, tem que estar tudo em ordem. Para quê? Para ela funcionar. Então, eu estou te dando esses passos, porque o emagrecimento, ela não é uma roda, 2 rodas, não. O emagrecimento é um todo. Então, para você emagrecer com saúde, eu estou falando em emagrecimento saudável. E não aquele emagrecimento que você perde 10, 15 quilos no mês, mas está ali o corpo cheio de deficiências nutritivas. Não, estou falando de um emagrecimento saudável, gradativo para a vida inteira. Tá? Você tem que sempre lembrar do carro, as 4 rodas. Então, não é um método, são os 4 que você colocando em prática, você vai adquirir o quê? Saúde e o emagrecimento. Tá? Um beijo para você.